bem-vindos ao canal Rock Nerds! Este canal foi criado para você, meu amigo e minha amiga. E se eu fosse você, eu não iria para o Ártico. Eu evitaria fazer pesquisas por lá. Por quê? Será que somos visitados por extraterrestres? Será? Mas que besteira. E se os aliens entrassem em contato pela primeira vez? Como vocês, meus amigos, acham que os aliens seriam? Como você, meu amigo, acha que os aliens seriam? Ah, eu tenho uma ideia. Se você tem uma ideia, compartilha com a gente. Claro. Bom, eu acho que eles seriam assim, cabeçudo com um olhão. Assim? Assim. Ou será que não? Isto é... Enigma do Outro Mundo. Bom, imaginamos que os aliens têm uma aparência semelhante à nossa. Mas eles não têm uma aparência semelhante à nossa? Tipo aquele humanoide com cabeção? Não, porque foi a gente que interpretou, né? Ah, tipo, popularizou-se, né, os aliens. Sim. Então, a gente está enganado? Estamos enganados, mas hoje veremos que não é bem assim. Esqueça Steven Spielberg e seus ETs, pois hoje traremos a vocês a visão de um dos diretores mais fodões para a sua época, John Carpenter. John Carpenter nunca teve um grande reconhecimento pela grande mídia, e sim pelos seus fãs. Sim, mas infelizmente o filme que ele lançou, né, esse grande filme que nós estamos falando, Pô, esse filme é memorável. foi considerado um lixo. Que merda, hein? Sabia não? Pra época, o pessoal não gostou do filme do John Carpenter, Enigma do Outro Mundo. É, vocês me falaram agora. Que merda, hein? E hoje em dia é um clássico, né? Graças a nós, fãs. Que era um gênio. Ele era um gênio? É um Einstein dos cinemas. Não foi reconhecido, mas agora ele virou um cult. O grande começo desta fabulosa história começa, claro, nos livros. E se você, meu amigo, não tem o hábito de se aventurar nestas páginas, eu recomendo Who Goes There, do escritor de ficção científica de 1951, John Campbell. Pessoal, o Monstro do Ártico virou adaptação em 1951 e foi um grande sucesso na sua época. Em 1976, John Carpenter ele foi chamado para fazer o remake do Monstro do Ártico. Então eu acredito que ele aceitou a proposta, né, para fazer o remake. Só que não, na verdade ele recusou. Só que não, se ele recusou, tem alguma razão para isso, né? Sim, sim. Ele achava que ele não era capaz de fazer um filme tão grandioso igual foi o clássico Monstro do Ártico. Já pensou, galera? Ele achar que não era capaz de fazer um remake? Ah, mas mal sabia ele que ele faria história, né? Bom, galera, depois disso, John Carpenter fez um grande sucesso. Criou um grande clássico do terror, Halloween. Fazendo um enorme sucesso, claro. Halloween. E foi procurado pelos produtores para fazer um remake de O Monstro do Ártico, mais uma vez. Ele foi procurado,
E é claro que ele disse sim, vamos fazer o remake. Claro que não, pessoal, ele recusou. Recusou de novo? Mesmo com a fama do Halloween, ele achava que ele ainda não era muito capaz de fazer o filme, né? Não ia ser tão grandioso. Então, o produtor, na verdade, chegou nele assim e falou: ó, lê a obra, e se você não gostar, você... A gente não enche mais o saco. a gente não enche mais o saco, a gente se deixa você de canto lá. E assim ele leu a obra e achou que poderia fazer uma adaptação diferente de Hugo's Dead e do Monstro do Ártico. Antártica, inverno de 1982. Enigma do outro mundo. Pessoal, imagina vocês no lugar de um cientista pesquisador sendo mandado para uma terra inabitável e muito gelada. Isolamento quase total, e ainda por cima com pouca comunicação. E qual região a gente está falando? Da Antártica. Da Antártica, galera. E pessoal, a nossa história começa com um belo cachorrinho, né? Acho que é Tão um... bonitinho, né? Aquele cachorro é tipo aqueles da raça... É husky, um husky. É husky, né? Um husky. Husky. Parece aqueles lobos, né? Sim, é muito lindo aquele Aquele cachorro muito lindo. Muito brincalhão, né? Aquele cachorro. E a história começa, né? Começa... Desculpa, pessoal. A história começa com noruegueses atirando nele. Nossa, aqueles homens maus atirando num cachorrinho tão bonito. Tão inocente aquele cachorro. E nossa história então começa assim, galera. Começa com assim. aquele cachorrinho bonito. E aquele cachorro corre aqui pra salvar a vida dele, né? Sim, Aqueles sim. homens maus atirando nele o tempo inteiro. E aliás, eles são ruins de mira, hein? Eles são... São ruins de mira, né, cara? Ou o cachorro era muito esperto. Será? O cachorro então ele corre pra base militar americana. E os americanos ficam sem entender por que os noruegueses estão atirando num cachorro. Os noruegueses então pousam um helicóptero. Por algum motivo que eu não me lembro muito bem, um se explode com uma granada. E os caras acabam um explodindo lá, a granada dele mesmo, e o outro fez o que mesmo? O outro atirou na perna do americano. Mas porque ele- tava tentando acertar o Um cachorro, né? E aí já sabe, né, galera? Então, galera, depois essa presepada toda dos noruegueses chegar daquela loucura atirando no cachorro, os americanos não entendiam o que os noruegueses estavam falando, nem os noruegueses entendiam o que os americanos estavam falando. Então, depois dessa presepada toda, o Kurt Russell, né, que é o ator que está fazendo o papel principal de... Qual é o nome do cara? McReady, McReady, isso, né? O que eles resolvem de investigar, ir lá na base dos noruegueses, galera. Pô, chegando lá, eles encontram nada mais nada menos que a base toda destruída, toda destruída, pessoal, toda Queimado, destruída. né? Se fosse eu ia olhar assim e tal e analisar a situação, atirando num cachorro. Tô vendo a base toda Os destruída. caras doidos, não, chegando, gritando, é uma língua que você nunca nem ouviu direito. Então, amigão, não é problema meu, tá na base, ó, tá no território norueguês. Tchau. Se eu chegasse nesse lugar aí, que eu visse daqui do jeito que eles chegaram lá, tudo destruído, eu tinha voltado pra trás, galera. Então, Deixa o B.O. pra lá. mas como americano é uma coisa que gosta de se aventurar, É. O que eles fizeram? eles entraram, já deram de cara com o maluco com o pescoço todo cortado. Tudo lascado o cara lá. E a pior parte Qual é a pior parte, é que eles galera? viram, tipo, sei lá o que eles viram ali. O que é isso? Isso aí é um homem ou o quê? E falaram, Vamos levar. vamos levar pra casa, né? É americano, né? Não pode ver nada que levar pra casa. Pode ver nada que vai levar pra casa. E os caras chegando, viram aquela coisa estranha, esquisita, né? Os caras falaram, vamos levar pra poder a gente fazer uma pesquisa e saber que porra é essa.
E os caras levaram, né? E aí vocês já viram a merda que ia dar, né? E pessoal, né? Meu amigo já tem o costume de falar, pessoal! Sabe aquele cachorrinho bonitinho, o Husky, que tava correndo na neve, fugindo daqueles malvadão? Ele é posto junto com seus amiguinhos, os cachorros, né? Junto com um canil. E acontece uma coisa surpreendente. Aquele cachorrinho bonitinho, fofinho, não era o que a gente estava imaginando e pensando. Ele se transforma num monstro muito nojento e suga os outros cachorros, devorando eles com tentáculos e tudo mais que vocês imaginam. Muito foda. Pessoal, esse monstro ele pode virar qualquer coisa que seja ser vivo. Isso. E se ele colocar uma gota de sangue em você, pingar, uma gotinha, Você é contaminado. você é contaminado, você vira um alienígena sem saber. Isso. É foda o filme. John Carpenter, você é o cara, sou seu fã, desde moleque. E galera, a gente aqui já, né, alerta a quem não tem um coração muito forte e bom, né? Eles, quando pegam aquela criatura totalmente esquisita, vão fazer o quê? Claro, óbvio, autópsia. E se você não tem um coração muito bom para assistir aquela parte que é meio forte, pesada e nojenta, eu digo pra vocês, hein? Se você conseguir aguentar, você vai ganhar um selinho de Corajoso Nerd. Corajoso Nerd. Pessoal, imagina vocês no lugar dessas pessoas, né? Desses cientistas e desse pessoal que está nesse lugar. Num lugar isolado, sem comunicação e muito frio. E acompanhado da ameaça de um alien, que na verdade para mim era um grande monstro, né? Terrível. E que pode acabar com o mundo. E esse filme traz um pouco de desconfiança entre os amigos, né? Esse é o diferencial. Esse é o diferencial do monstro do Ártico, Sim. né? Já porque no primeiro filme eles se ajudavam, pessoal. O monstro, o alien aparecia, né? Sim. E eles ficavam ajudando um ao outro para combater essa ameaça. E já nesse filme é diferente, um acusa um ao outro, é tipo um Among Us, sabe aquele jogo que o pessoal fica se acusando? Among Us, como é que se chama? É, Among Us. Among Us. Tem esse diferencial, né? Porque o alien ele se disfarça, né? Já a partir do momento que ele entra em contato, né, com a sua vítima, ele se disfarça e se esconde. Então, fica aquele suspense no ar do filme que você não sabe quem é o cara. Se você não sabe se meu amigo aqui, ele é um alien e tá disfarçado aqui conversando comigo no vídeo. Galera, e neste momento sério, um desconfiando do outro, né? Porque ninguém sabia quem era quem, já todo mundo se cagando de medo, se borrando. Acontece porque o biólogo sofre um infarto. E o pessoal foi tentar reanimar ele. Vamos salvar o nosso amigo, né? Claro, acontece a maior surpresa. Bum! Porque o diretor realmente contratou uma pessoa que não tem braços pra fazer a cena. Pra fazer essa cena. Foda. A maquiagem usada nesse momento foi tão incrível, Cara, foi tão perfeita. E não tinha tecnologia, era tudo feito ali na mão. Então, a base de chiclete quente. O produtor destas maquiagens era gênio, era genial.
Isso, né? Sobre maquiagens, o grande responsável, o gênio de toda aquela loucura que tá aqui na cabeça. Qual é o nome do cara? Robbie Bottin. Robbie Bottin. Robbie Bottin, você era um gênio pra fazer aquelas maquiagens lá. Não, e quando a cabeça do cara sai, nossa. E a parte que tem lá do canil, onde o monstro pega todos os cachorros. Galera, os detalhes são incríveis. Parece que você assiste o negócio é real, sabe? E numa época que não tinha Efeitos especiais. feito pelos computadores, né? Uma época. E outro detalhe, né? Eles ficaram mais ou menos para poder fazer todos aqueles bonecos, para poder fazer o filme 1 ano mais ou menos, para criar todo aquele ambiente daqueles bonecos, aqueles efeitos especiais que eram feitos tudo à mão, borracha e um monte de coisa. Quase 1 ano. Windows, entre aqui! Você deve estar brincando, cara. Esse filme tem que ser bizarro. E os atores, mano, interpretaram tão bem aquela cena que eles olharam e falaram, mano, que porra é essa, velho? O jeito que os caras interpretam, né, faz com que a gente também fique surpreso, né? Que porra é essa? A cabeça se transformou numa aranha, né? E claro, o pessoal pode dizer assim, pô, não tem nada a ver e tal, mas não tem que fazer sentido pra vocês, tem que fazer sentido pro alienígena, né? Ele pode fazer o que ele quiser, é um alienígena, não é um ser humano que nem nós. Então, meu filme é bizarro, mas é muito foda e surpreendente. Eu, quando assisti na época com meus irmãos, eu fiquei borrando de medo. Não, mas essa cena foi aterrorizante. É verdade. Nossa. E galera, a gente falou em vários momentos épicos, né, que tem esse filme, mas tem este momento também que é muito importante, que é a parte que eles desconfiam um do outro e vão fazer o teste do sangue. Porque o monstro, ele descobriram que ele tem reação contra o fogo, né, ele não suporta o fogo. Então, o McReed baseou o seguinte, se ele morre com fogo, a reação pode ser com fogo. Então eles amarram lá um ao outro e vão fazer o teste. E o mais legal deste momento é que todo mundo, né, os olhares e tudo, todo mundo acha que é aquele cara ali, né? Aquele, você é o monstro, você é o alien, né? Mas por quê? Porque o último, ele tava numa forma suspeita, porque ele era o único que tinha a chave, né? Do lugar que tinha sangue, né? Sim. Aí do nada sumiu. Só ele tem a chave. Verdade, né? O pessoal ficou desconfiando dele, né? Mas aí o que acontece lá no momento, fala aí pra eles. Não, melhor você falar, melhor você falar. Neste momento, né, que todo mundo já tava acusando o cara, você é o último, você que é o alien, você. O que acontece? Ele toca lá o ferro com ferro quente já e a surpresa. Ora, isso é uma grande besteira, não prova nada. Achei que seria essa a sua reação. Você era o único que podia ter mexido naquele sangue. Faremos o seu por último. O que é isso? Não era o cara que ele estava imaginando, era o cara do lado. Muito bom. E, mano, foi o único jumpscare que funciona, né? O jumpscare que funcionou. Verdade. Então, galera, depois daquele momento tenso do teste, né, do sofá, que no fim o alien era outro cara, né, eles resolvem procurar o Blair, né, e fazer um teste com ele, né, para ver se também ele não era um alien, né. E neste momento, o que acontece, meu amigo? Cadê o Blair Blair? Cadê o Blair Blair? Ele sumiu.
E aí começa então uma caçada à procura do Blair. O Blair então quebrou os geradores para o pessoal morrer congelado e só o ET, né, o alienígena, o monstro, se congelar. E apareceu o quê? O pessoal para resgatar. Porque todo mundo ia querer saber o que aconteceu com aquele grupo, né, que estava ali na base, né? E é claro, o alienígena, ou o monstro, a coisa, tem, né, como vocês podem chamar, ele raciocinou o quê? Que se ele congelar, alguém vai vir fazer o resgate e vão descongelar ele. E o pessoal vai tudo morrer, ninguém vai estar, tipo, não vai ter nenhuma testemunha, né, de quem é o bicho, então. E ele vai sobreviver de novo. Então. E ele então, depois ele volta, porque ele foi matando um por um, né? Ele vai conseguir matar um por um. Você sabe, se separou, dançou. E quando eles estavam procurando um senhorzinho Blair, o Blairzinho tava aí, né? Bom, o Blair foi pegando um por um. Foi matando um por um, pegando um por um. Até que sobrar só o nosso herói, McReed. Tá começando a perder, coitadinha. Então, galera, no momento final, a coisa aparece para nosso herói McReed. Com aquela aparência grotesca. Vocês nunca vão imaginar a coisa grotesca que é. Uma parte de cachorro, outra parte de um rosto de quem ele absorveu e se transforma na coisa. E o McReed, né? Naquele momento ali, a coisa faz um barulho horroroso, né, pro McReed. E o McReed faz o quê? Responde como? Com uma frase motivacional. Fuck you too! Muito legal. E joga bomba e explode tudo, né? E ele vai embora. Vai embora, corre. Pessoal, no finalzinho, como sem gerador, tudo explodido, tudo destruído. Foi tudo pelos ares. O que ele faz? Ele senta, espera. Só aquele barulho daquela neve, né? Sabe aquele barulho que faz você se sentir sozinho. Então, simplesmente aparece um amigo dele. Do nada aparece aquele moço que estava na cadeira lá, todo revoltado, né? Aparece do nada, galera. Do nada. E agora? Aí eles tomam um uísque, né, pra esperar, porque a morte era inevitável. Eles já estavam esperando a morte. Sim. E o diretor, ele botou um suspense no ar. Será que algum deles estava com a genética do monstro? Será? Será? E agora, galera, fica a dúvida. Por isso estamos falando de um dos melhores filmes que já passou na nossa época. O Enigma do Outro Mundo. E pessoal, você aí, corajoso, meu amigo e minha amiga. Se você ficou até o final do vídeo, provou pra nós que é corajoso. Que é corajoso, né? Mas não deixe o enigma no ar e se inscreva no canal. Dê o seu like. Ativa o sininho. Se não, o monstro vai te pegar. E